O objetivo: compreender e resolver situações, problemas, aplicando o princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. Então, o princípio fundamental da contagem está dentro da análise combinatória, que a análise combinatória estuda várias formas de contar. Então, a primeira forma de contar será o princípio fundamental da contagem. Se um evento é composto de N etapas sucessivas e independentes de tal forma que... Então, a definição, o que é que eu vou ter? P1 seja o número de possibilidade da primeira etapa, P2 seja o número de possibilidade da segunda etapa, P3 seja o número de possibilidade da terceira etapa, Pn seja o número de possibilidades da enésima etapa. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a seguinte coisa: o número de possibilidades de acontecimento se realizar é dada por... O que é que eu vou ter? Então, para me encontrar o número total de possibilidades, basta eu multiplicar possibilidade 1 vezes a possibilidade 2 vezes a possibilidade 3 vezes a possibilidade e ésima possibilidade. Então, o princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo. Então, ele faz a multiplicação entre as possibilidades para me encontrar a possibilidade total. Não vá confundir com soma, aqui é com multiplicação. Então, irei multiplicar várias etapas para me encontrar a etapa total. Vamos aqui o exemplo. Uma pessoa que viaja de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo, sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre, partindo de São Paulo, de quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Então, primeiro vamos facilitar a compreensão, vamos utilizar um esquema. Como é que seria esse esquema? Eu tenho a seguinte coisa: tenho Recife, São Paulo e Porto Alegre. Ele falou que de Recife para São Paulo tem 5 roteiros diferentes. Ó. Primeiro roteiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto roteiro. E de São Paulo a Porto Alegre tem 4 roteiros diferentes. Então, de Recife para São Paulo eu posso ir pela rota 1, pela rota 2, pela 3, pela 4 e pela 5. Se eu cheguei em São Paulo para me ir para Porto Alegre, vai existir 4 rotas diferentes. Eu posso ir pela rota A, rota B, rota C e a rota D. Então, como é que eu vou fazer? Então, para mim, de Recife para São Paulo, vai existir 5 possibilidades diferentes. E de São Paulo para Porto Alegre, 4 possibilidades. Então, o número total de possibilidades eu irei calcular determinando da seguinte maneira: multiplicar 5 possibilidades vezes 4 possibilidades. Então, 4 vezes 5 vai ser 20 possibilidades. Então, o número total de possibilidades de viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo, vai ser 20 possibilidades. Vamos para o próximo exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados usando os algarismos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Então, existem 7 algarismos diferentes. Se eu quero 3 algarismos, eu vou colocar 3 tracinhos. Onde o primeiro número eu vou chamar de unidade, segundo dezena, próximo centena. Fosse número de 4 algarismos distintos, eu ia colocar 4 tracinhos. Seria unidade, dezena, centena e unidade de milhar.
Ele falou distinto, significa dizer diferente. Diferente. Qual o número de 3 algarismos diferentes? 345 é o número de 3 algarismos diferentes. 689 também é diferente. Números, se não tivesse aparecido números distintos iguais, poderia ser 333, 444, 555 é o número de 3 algarismos que não é distintos. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou começar primeiro com o número da centena, depois das dezenas, depois das unidades. Então, para a escolha do primeiro número, vai existir quantas possibilidades? O número da centena. Vai existir 7 possibilidades. Por quê? Porque tem 7 números diferentes. Então, tem 7 possibilidades. Se eu já escolhi um, restou quantos números para me escolher das dezenas? Restou 6 possibilidades, porque eu já escolhi um desses aqui. Ó. Um desses apareceu aqui. Se ele apareceu aqui, não pode aparecer aqui. Então, restou 6 possibilidades. Se eu já escolhi 2 números, já foi escolhido 2 números, restou quantos para me escolher das unidades? Restou 5 números. Agora basta multiplicar. 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 7 dá 210 números. Então, existe quantos números de 3 algarismos distintos? 210 números. Vamos para o próximo exemplo. Uma indústria automobilística oferece um determinado veículo em 3 padrões quanto ao luxo, 2 tipos de motores e 7 tonalidades de cor. Quantas são as opções para um comprador desse carro? Então, primeiro, o que é que eu tenho? Vou escolher quanto ao padrão de luxo. Então, quanto ao padrão de luxo, existe 3 possibilidades. Quanto ao luxo, existe 3 possibilidades. Quanto é o tipo de motor, falou quanto ao tipo de motor, vai existir 2 possibilidades de escolha. Existem 2. Quanto à tonalidade, quanto à cor, existe 7 possibilidades. Então, existe 7 cores diferentes para me escolher. Então, vai existir 7 possibilidades. Agora, basta multiplicar. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 7 dá 42 opções diferentes. Vamos para o próximo exemplo. Com os algarismos de 0 até 9, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Agora aqui não apareceu números distintos. De 3 algarismos distintos não apareceu. Então, vai ser número de 3 algarismos. Por exemplo, 121 é o número de 3 algarismos. Precisa ser diferentes algarismos? Não. 0,23 é o número de 3 algarismos? Não, porque o 0 não pode aparecer nas centenas, porque não é um número de 3 algarismos. Então, como é que eu vou fazer? Então, existe 10 algarismos. Vou colocar 3 tracinhos, porque colocar 3 tracinhos, porque é de 3 algarismos. Então, para a escolha do primeiro número das centenas, tem 9 possibilidades. Qual o número que não pode aparecer aqui é o 0. Então, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, tem 9 possibilidades. Para a escolha agora do segundo número, no caso é o número das dezenas, então vai existir 10 possibilidades. Por que 10? Porque agora o 0 pode aparecer. Então tem 10 possibilidades. Para o terceiro número, o número das unidades. O número das unidades tem 10 possibilidades. Porque pode aparecer qualquer número desse daqui. Então, multiplicando, vai ficar 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 9 vai dar 900 números. O item B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Agora apareceu o nome distintos.
distintos. Então, existe 10 algarismos. Vou colocar 3 tracinhos. Então, para a escolha do primeiro número, existe 9 possibilidades. Não pode aparecer o 0. Para a escolha do segundo número, se eu já escolhi um aqui, restou quantos para me escolher? Restou 9. Por que restou 9? Porque o 0 agora pode aparecer aqui. O 0 não pode aparecer aqui. Então, possibilidade. Se eu já escolhi 2 números, restou, para o próximo número, restou 8. Agora basta multiplicar. 9 vezes 8. 9 vezes 8. 8 vezes 9 dá 72. 72 vezes 9 vai dar 648 números.